Você sabe me dizer o que o poema sobre o servo sofredor tem a nos dizer sobre o Messias? E qual a importância desse poema para nós nos dias de hoje? A lição de escola sabatina de hoje, com o título O Poema do Servo Sofredor, traz um dos grandes momentos da literatura de Isaías. Na verdade, esses capítulos acabam sendo o auge, o cerne, o centro. E por que não dizer, seria o centro de grande parte das verdades bíblicas. Seria exatamente a apresentação do Messias e do seu papel em salvar a humanidade. Vale destacar também que este trecho é fundamental para a nossa compreensão de todo o plano de salvação. Você pode me perguntar, o que tem a ver este poema do servo sofredor com o Messias? E eu diria, tem tudo a ver, porque as características apresentadas nesse texto sobre esta pessoa que seria o servo sofredor só pode se encaixar em uma pessoa apenas, a pessoa de Jesus Cristo. Mas antes de lermos os trechos que mostram que Cristo é o servo sofredor, antes eu gostaria de tirar de sua mente qualquer outro personagem que não seja a Cristo, que represente o servo sofredor. Você pode até pensar assim, mas será que não é um personagem do passado, ou do presente, ou até mesmo um personagem que virá no futuro? Na verdade, esse poema ou esse cântico se encaixa tão perfeitamente em Cristo que descarta toda e qualquer possibilidade de ser alguém ou alguma coisa. Veja o verso 4 em diante, de Isaías capítulo 53. Diz o seguinte: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você percebe aqui que só há um personagem que pode assumir as nossas transgressões? Jesus aqui é realmente aquele que pode assumir a nossa culpa. Sabe por quê? Porque ele não tinha culpa. Jesus aqui é apresentado como o substituto, aquele que pagaria o preço pelos nossos pecados. Você sabe o que diz Romanos: o salário do pecado é a morte. Sendo assim, todos nós estávamos condenados à morte. Então vem esse servo sofredor, o Cristo, o Messias, para assumir realmente a nossa condenação. Por ele não ter pecado, ele realmente era o único que poderia pagar o preço pelo nosso pecado e nos conceder assim a salvação. Você pode me perguntar, e o que isso é de tão importante para nós nos dias de hoje? Eu quero te mostrar um esboço bem simples que pode te ajudar a entender um pouco mais o papel deste poema ou dessa canção chamada de Servo Sofredor. É interessante notar que há uma profecia neste poema do servo sofredor, mas também o Novo Testamento apresenta o seu cumprimento, ou seja, o cumprimento dessa profecia. No capítulo 52, verso 13, você encontra lá que ele será exaltado. Em Filipenses 2:9, há o cumprimento dessa exaltação. No capítulo 52:14 e no 53:2, diz que ele será desfigurado pelo sofrimento. Mas em Marcos 15:17 e 19, há realmente o cumprimento deste sofrimento. No capítulo 53, no verso 1 a 3, você encontra que ele será o mais rejeitado entre os homens. E João 12:37 e 38, há o cumprimento dessa rejeição. No capítulo 53, verso 4, você encontra que ele carregará os nossos pecados e as nossas dores. E em Romanos 4:25 e em 1 Pedro 2:24 e 25, você encontra realmente o cumprimento de ele carregando os nossos pecados e as nossas dores.
No capítulo 53, verso 5, você vê que ele nos espiará com o seu sangue. E em Romanos 3:25, há o cumprimento disso. No capítulo 53, verso 6 e verso 8, diz que ele morrerá por nós. Em 2 Coríntios 5:21, apresenta realmente esta verdade. No capítulo 53, verso 7, diz que ele aceitará voluntariamente nossa culpa e também o nosso castigo. E em João 10:11, mostra exatamente que isto ocorreu. No capítulo 53, verso 9, diz que ele será sepultado entre os ricos. E João 19:38, 42, há o cumprimento dessa profecia. No capítulo 53, verso 10 e verso 11, você encontra que ele justificará o pecado de muitos. Em Romanos 5, 15 a 19, diz exatamente que isto foi cumprido. Por fim, diz que ele será contado entre os transgressores, Isaías 53:12. Mas em Marcos capítulo 15, 27 e 28 e Lucas 22:37, diz que ali se cumpriu todas essas coisas. Você percebe que esta profecia de Isaías 52 e 53 do servo sofredor narra exatamente o Messias? E você percebe que todo o cumprimento é relatado no Novo Testamento? Sendo assim, as verdades do Novo Testamento se aplicam a nós, assim como as verdades do Antigo Testamento. E o cumprimento do servo sofredor é totalmente centralizada no Messias, Jesus Cristo. Podemos dizer então que o poema do servo sofredor é um resumo do plano de salvação que Deus estabeleceu para nos salvar. Sendo assim, basta a nós aceitarmos o Cristo, o verdadeiro servo sofredor, como nosso Salvador pessoal. E ao aceitá-lo, vamos ter a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor.